Boa noite, a paz do Senhor Jesus, né? Mais uma vez eu falhei com vocês semana passada, espero que essa semana eu não falhe, em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo a Paraxá 45, que significa Vati Hanan, que significa supliquei, que vai Devarim, que é o Deuteronômio, capítulo 3, do versículo 23 ao capítulo 7, do versículo 11. Então, já vou deixar os capítulos da semana, que aí você vai lendo, de acordo, né, com sua disposição, com seu horário, tá bom? E as Haftará é Isaías 40, do 1 ao 26, e escrito nazareno é Matiteu, que é Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11, 22, do 33 ao 40, Marcos, do 12, do 28 ao 34, Lucas 4, do 1 ao 13 e 10, do 25 ao 37, e Atos 13, do 13 ao 43. E Tiago, do 2, 14 ao 26. É muita súplica, hein, gente? Temos que suplicar. O Senhor quer que a gente venha suplicar a Ele, né? Que é o Criador de todas as coisas. Mas eu vou estar lendo com vocês Devarim, do 3, né? Do 23, Devarim. Abra sua palavra de Deus, vamos ler. Capítulo 3, do 23. Do 23, eu vou estar lendo de domingo, segunda, que é hoje. E amanhã eu leio de terça. Porque eu não vou complicar, não, a partir de 6 horas, que senão fica muito complicado, né? Então, vou estar lendo Devarim, que é Deuteronômio, desculpa, Deuteronômio, capítulo 3, do 23, capítulo 4, até... Hoje vai ser grande. Até o capítulo 4, do 1 ao 40. Vamos lá. E roguei, por isso que a palavra é Vati Hanan, que significa, em hebraico, Vati Hanan, que significa supliquei. E roguei, rogar, suplicar, né? E roguei ao Eterno naquele tempo, dizendo: Eterno Deus, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte, pois que Deus há nos céus e na terra, que faça como tuas obras e como teus feitos extraordinários. Isso era Moisés suplicando, rogando, falando com o Senhor, né? Falando primeiro da grandeza, que ele é o único Deus eterno. Deixai-me passar, rogo-te, e verei a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Quer dizer, Moisés ele estava rogando para que Deus pudesse deixar ele passar a terra de Canaã, né? Para ver a terra prometida, que é a Jerusalém, hoje, né? Irou-se o Eterno contra mim por vossa causa, e não me escutou, e disse, meu Eterno, basta, não torne a falar-me mais nisso. Sobe ao cume da colina e levanta teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. E contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Ele estava suplicando para Deus e Deus disse: Não, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar o futuro da Jerusalém, a nova Jerusalém, mas você não vai passar. E ordena a Josué, anima-o e fortalece, porque ele passará na tua frente deste povo, e ele o fará herdar a terra que verás. E ficamos no vale defronte de Bet-Beó. E agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, a fim de que vivais, entreis e herdeis a terra que o Eterno, Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis sobre a coisa que eu vos ordeno, e não diminuireis dela, para que guardeis os preceitos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno. O preceito é de quem, gente? É de Moisés? Não. Os preceitos é do Deus eterno, do Criador, daquele que fez os céus e a terra. Agora, segunda-feira, que é Deuteronômio 4,
do 5 ao 40, que fala assim: Vede que vos ensinei estatutos e juízos, como me ordenou o Eterno, meu Deus, para que assim seja feito no meio da terra na qual estáis vindo para herdá-la. Quer dizer, Deus, ele ordenou estatuto, ele ordenou leis para que o povo, quando habitasse naquela terra, ele não fosse vomitado, como foi o povo que morava antes lá. E os guardareis e os cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: somente esta grande nação é povo sábio e entendido. Pois que grande nação há que tenha Deus tão perto de si, como o eterno nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Gente, que coisa tremenda. Ele diz: olha, vocês têm que guardar, vocês têm que cumprir os preceitos que foi dado pelo Eterno, porque as outras nações vão ver como vocês são diferentes, como vocês realmente adoram o único Deus verdadeiro com as suas ações, quando vocês obedecem os mandamentos. E quantas das vezes a gente olha para essa lei e diz que é lei de Moisés? Ela não é lei de Moisés, ela é lei de Deus, é lei do Criador. Aí você pode dizer: Helenita, mas a gente não consegue cumprir os 613 mandamentos. Lógico que você não vai cumprir, porque os 613 mandamentos não é para uma pessoa só. Os 613 mandamentos tem para homem, tem para mulher, tem para como corrigir uma atitude que está sendo feita erradamente. São vários tipos de leis. Tem leis para propriedade, tem leis para como você fazer em relação às suas finanças, tem leis para tudo aqui. Então, essa lei foi dada por Deus. Assim como nós temos Constituição brasileira, que foi feita, uma Constituição democrática, que agora, infelizmente, né, não vou falar essa parte. Mas eu não vou tocar sobre isso, gente. Então, Deus, ele deu essas leis. Não é lei de Moisés, é lei de Deus. E olha que coisa tremenda aqui. Olha que mistério que foi revelado para mim e para você. E os guardareis e os cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria, o vosso entendimento. Quando você guarda a lei de Deus, quando você cumpre, você está sendo uma pessoa sábia. Você está sendo uma pessoa entendida. À vista de quem? À vista de Deus e à vista dos povos. Assim é a igreja. Como é que eu vou evangelizar? Com as minhas atitudes, quando eu obedeço essa palavra. Quando eu obedeço os mandamentos que estão aqui na velha lei, que não é velha, nova. Porque quando ela diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Você pode testemunhar. Se uma pessoa fez uma coisa errada, gente, não é errado você testemunhar, não. Ali serve de correção para aquela pessoa não cair no erro e outras pessoas vinham a fazer a mesma coisa, o mesmo erro, por causa da impunidade. Então, olha aqui, a igreja, ela tem que se levantar nisso aqui. É nessa pregação. Como é que eu vou pregar? E os guardareis e os cumprireis, porque isto é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, à vista do seu vizinho, à vista da pessoa que você trabalha, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: somente esta grande nação, somente esta grande igreja que eu falo é o corpo de Cristo, tá, gente? É o povo sábio e entendido. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para mim mais de escultura, porque meu Deus é um Deus invisível, que se revelou através de Jesus Cristo. E dirão: somente esta grande nação e povo é povo sábio e entendido, pois que grande nação há que tenha Deus tão perto de si como o Eterno? Nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, que nação é essa que tem um Deus perto de si quando você invoca? Aí na sua casa, no seu quarto, quando você invoca o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele te ouve.
Quando você pede perdão pelos seus pecados através do sangue de Jesus Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento não há remissão de pecado. E se arrepender não é remorso. Arrependimento é você ser uma pessoa sábia e entendida quando você obedece essa Torá. Então a lei de Moisés não é de Moisés, é a lei de Deus. Foi Deus que deu a lei para Moisés e Moisés falou para o povo. E hoje temos essa palavra aqui. E ela fala através da palavra. Tá? Vamos lá. E qual é a grande nação que tem estatuto e juízo tão justo como todas estas leis que eu vos dou hoje? Qual é a nação que tem leis tão justas? Porque vem diretamente do trono de Deus essas leis. Não é lei de Moisés, é lei que vem do reino, é a lei que vem de Deus. Que coisa tremenda. Gente, essa palavra é para mim, tá? Não é para você só não, é para mim. Tá sendo para mim. Então, tão justo como todas essas leis que eu vos dou hoje, somente guarda-te a ti mesmo e guarda tua alma muito, para que não esqueça as coisas que os teus olhos viram e que não saiam do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás conhecer aos teus filhos e os filhos de teus filhos. Então cumpre essa lei, guarda essa lei no seu coração para você praticar, porque os seus filhos estão te olhando. Tem um ditado que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Será que eu tô sendo mau exemplo, hein? Ai, misericórdia. Porque os filhos vão ver o seu comportamento, vão ver a sua maneira de agir, vão ver quando você guarda as leis de Deus, vão ver quando você guarda as festas de Deus. Deus é um Deus festivo, sabia? Deus, ele fez muitas festas, as melhores são as, não é que é melhor, né? Existem 7 festas que Deus, ele deu para o povo guardar. Deus é um Deus festivo. O Shabat é um dia para você festejar com a sua família e com seus amigos. Olha que Deus festivo. E as farás conhecer aos teus filhos e os filhos de teus filhos. Não te esqueças do que viram teus olhos. Não esqueça do que viram os teus olhos. Fale, haja, pratique. E no dia em que estivesse diante do Eterno teu Deus em Horebe, quando o Eterno me disse: junta-me o povo e o farei ouvir as minhas palavras. Junta esse povo e vocês vão fazer esse povo ouvir as minhas palavras. Vocês sabiam quais são as palavras que Deus falou em Monte Horebe? Os 10 mandamentos. Para aprender a temer-me todos os dias em que viver na terra, e a seus filhos a ensinarão. Essas 10 palavras, esses 10 mandamentos, eu vou dar a vocês para vocês me temerem a todos os dias que você viver aí na terra. E você ensinar os seus filhos. Como é bom um filho quando ele é honesto. Não é bom? Porque o seu filho viu a sua honestidade num pouco. Como é bom quando o filho adora o único Deus verdadeiro, não tem outros deuses. Não é bom? Porque ele viu isso, ele viu esse seu comportamento, né? E ele fala aqui: e vos chegastes e estivesse ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia escuridão, nuvem e trevas. É a presença de Deus trazendo a lei. E você sabia que em Pentecoste, quando os discípulos de Jesus, que é judeu, porque a salvação vem do judeu, Jesus é judeu. Quando aqueles discípulos em Pentecoste, 500 viram Jesus subir, sabia? Mas só 120 estavam lá orando em Jerusalém, na festa de Pentecoste, quando eles foram batizados com fogo. E ali no Monte Horebe, aquelas pessoas que tinham que ser batizadas, só que elas tiveram medo. Mas mesmo assim, Deus não desistiu delas. Deus gravou a lei na pedra,
para que eles pudessem ver e para que eles pudessem obedecer. E hoje Deus tem gravado a lei no nosso coração. É por isso que Deus ele fala: você tem que nascer de novo. Como é que eu vou nascer, Deus? Eu vou entrar no ventre da minha mãe. Hoje, inclusive, minha mãe está até fazendo aniversário. E vou nascer de novo. Nicodemos, em João 3, ele perguntou. E ele disse: não, você tem que nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é esse Espírito que vai testificar no nosso coração os mandamentos de Deus, para que a gente venha cumprir nessa geração corrupta, uma geração que não teme ao Senhor. E eu estava inclusa nessa geração também. Quando eu tinha 27 anos, eu estava inclusa nessa geração, porque eu não temia a Deus. Gente, a maquiagem estava caindo nos olhos. Fazia tempo que eu não chorava. Quando eu li essa palavra, eu não chorava mais. E hoje eu tô chorando. Então ele falou aqui que ele estava com fogo no Monte Horebe, que era a presença do Deus vivo, porque Deus ele é espírito. Você não pode fazer imagem de Deus, porque Deus ele não tem forma, ele é espírito. Quando você vê uma imagem, não é Deus, porque o Deus ele é espírito. E ele fala aqui: e vos anunciei a sua aliança, e vos falou o Eterno no meio do fogo. Som de palavras vos ouvistes, porém imagem alguma não vistes. Olha aqui. Ele falou som de palavras. Eu vou ter que me enxugar com essa bandeira aqui, do Brasil. Som de palavras. Você me ouviu. Hoje você ouve a palavra de Deus. Hoje nós temos acesso. Você aí mesmo na sua casa. Se você não tem uma Bíblia, baixa uma Bíblia no seu celular. Não dá para ler, ouve. Porque Deus quer falar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele falou aqui, olha aqui que tremendo, gente. Eu já tinha lido várias vezes e nunca tinha tido. Que eu já sabia, né? Eu me converti e sabia que Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Eu não sei nem se eu vou conseguir continuar. E vos anunciei a aliança que vos ordenou, que aguardastes. E vos falou o Eterno no meio do fogo. Som de palavras vos ouvistes, porém imagem alguma não vistes. Tão somente uma voz. E hoje você escuta a voz. Olha o mistério. Eu acho que eu vou ter que parar essa gravação, gente. Olha o mistério. Você escuta a voz de Deus. Como é que você escuta a voz de Deus? A palavra dele. Não uma palavra que é tirada do contexto e é feito um pretexto, tá? Ai daquele que acrescentar um i ou diminui. A palavra de Deus é bem clara. Porém, imagem alguma não viste, tão somente uma voz. Vos anunciei a sua aliança que vos ordenou que aguardastes, e os 10 pronunciamentos. Escreveu sobre 2 tábuas de pedra. E a mim me ordenou o Eterno naquele tempo ensinar-vos estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual estáis passando para herdá-la. Como é que a gente ainda fala que essa lei foi passada para trás? Se Jesus mesmo falou que ele não veio abolir a lei, ele vai cumprir. E como é que eu e você às vezes fala que essa lei é de Moisés, essa lei não é de Moisés, essa lei é de Deus, tá aqui em Deuteronômio 4:13. Tá, meu filho. Você vai onde? Ah, Deus abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Gente, eu acho que não vai dar para gravar. Mas eu acho que até aqui você termina de ler. Porque hoje eu nem imaginei que eu ia chorar. Faz tempo que eu não choro. Faz tempo mesmo. Não é pouco tempo, não. É muito tempo. E a me ordenou o Eterno naquele tempo ensinar-vos estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual estáis passando para herdar.
E guardareis muito vossas almas, porque não vistes imagem alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe no meio do fogo. Guarde, não queira fazer de novo um Deus que não, Deus de imagem, porque Deus, ele não tem imagem. Olha aqui, gente, aqui na Bíblia tá falando. Não existe, você não, no dia que você vê uma imagem dizendo que é Deus, não é Deus, ali não é Deus. Porque ele está falando aqui, guardeis muito vossa alma, guarde a vossa alma para não ser enganado. Porque não viste imagem alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe, no meio do fogo. Você não viu imagem. Como é que você quer colocar na sua casa uma imagem de Deus se você não viu? Se nem eles naquele tempo viram imagem? Nem eles fizeram imagem porque eles não viram. A imagem que eles fizeram foi um bezerro de ouro. E por causa desse pecado, né, eles tiveram consequência. Olha aqui que tremendo. Está em Deuteronômio 4:15. Olha como Deus ele se revela. Ó, guardais vossa alma. Quer dizer, guarde o vosso coração de ser enganado. Porque não viste imagem alguma no dia em que o Eterno vos falou em Horebe no meio do fogo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura para se prostrar. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu, não sou eu. É a palavra de Deus e de uma forma tremenda. Não vos corrompais. Não se corrompa, não corrompa a sua alma, fazendo para vós uma estátua de imagem de qualquer forma. Qualquer forma. Ah, mas é humano. Não, Deus, ele não é humano. Humano é eu e você. A imagem e semelhança de Deus é no nosso caráter, que foi perdido lá no Éden, mas foi restaurado em Cristo Jesus. E aqui no Monte Horebe foi restaurada a imagem. Não vos corrompais fazendo para vós estátua de imagem de qualquer forma, como semelhança de homem ou de mulher. Como semelhança de homem ou de mulher para se prostrar. Não se prostre diante de imagem de homem ou de mulher. Nem de mulher verdadeira. Quantas vezes a gente tem deuses que são homens, né? Eu não tenho. Eu acho que não, né? Deus me livre de ter. Misericórdia. Às vezes a gente admira. Admirar é uma coisa, tá, gente? Admirar, né? Querer ter uma pessoa que ela te motiva a crescer é diferente. Agora, a adoração, uma forma cega, que às vezes as pessoas estão fazendo coisa errada e você tá. É igual ontem eu vi, falando daquela mulher que foi espancada 60 vezes no rosto, né? Ela estava cega, porque estava num relacionamento abusivo. Todo homem é assim? Não. Existem homens de Deus, homens que o quê? Vivem a Torá, vivem a lei de Deus. Então, às vezes, eu não tô botando culpa nela, tá, gente? Mas às vezes a gente se engana. Por quê? Faz a primeira vez, gente, a primeira vez jogou o celular, quebrou o celular, já termina namoro. Aí eles vêm todo bonzinho querendo se arrepender. Ai, eu tô arrependida. Aí a gente cai. Por quê? Por causa dessa adoração, né? Tô dando um exemplo, não tô falando contra ela, dizendo que a culpa é dela, porque a culpa não é dela, a culpa é dele. Dele que fez a coisa errada. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Até Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Não é da vontade de Deus separação. Mas Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Aquele homem tinha um coração duro. Um coração violento, né? Mas vamos passar isso. Eu espero que você não tenha entendido errado a minha fala, tá bom? Não tô culpando ela. Tô dando um exemplo que às vezes a gente adora pessoas também, tá? Adora carro, adora filhos, né? Mas Deus fala, não terás imagem de escultura. Ele é bem sério. Não é que eu não possa ter uma imagem, uma coisa para enfeitar a minha casa. Eu posso. Eu não posso me prostrar diante dela e pedir ajuda para ela. Tá? Isso que Deus está falando. Semelhança de qualquer animal que haja sobre a terra, semelhança de qualquer pássaro. Ó, não vos corrompais fazendo para vós uma estátua de imagem de qualquer forma, como semelhança de homem ou de mulher.
Olha que ele abrindo o leque, porque antes ele diz, não terás outros deuses, não faça imagem para vós. Mas ele fala aqui, semelhança de qualquer animal que haja sobre a terra, quer dizer, não adore. Tem pessoas que adoram rato, você sabia? Tem nações que adoram rato. Elas preferem um rato do que elas alimentam o rato e deixam a criança passar fome. Por causa que elas têm medo. O medo faz isso, a religião faz isso. Medo de que aquele rato traga maldição para ela. Ninguém tem que servir a ninguém por medo. A gente serve a Deus por amor. Semelhança de qualquer réptil, aqui. Semelhança de qualquer animal que haja sobre a terra. Semelhança de qualquer pássaro que voe nos céus. Semelhança de qualquer réptil que arraste na terra. Semelhança de qualquer peixe que haja nas águas. Semelhança da terra. E quiças levantes os teus olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, todos os astros do céu sejam seduzidos e te curvem a eles, e os sirva com coisas que o eterno teu Deus designou para iluminar. Olha aqui. Gente, que tremenda. Fala que essa lei é de Moisés, essa lei é de Deus, filho. É de Deus, ok? E quiças, quer dizer, cuide. Eu acho que é isso. Quissas eu vou procurar saber o que é quissas, mas eu tô pelo entendimento, né? Eu tô dizendo, cuide para você levantar os teus olhos para os céus e vendo o sol e a lua, as estrelas, todos os astros do céu, sejam seduzidos e se curvem. Astrologia. Ai, eu vou sair de casa, eu tenho que ver meu horóscopo. Não se curvem, porque essas coisas foi criado pelo Eterno para designar, para iluminar, para trazer alegria para o céu, para marcar as estações, outono, inverno, verão, até para fazer o cabelo crescer minguante. Isso não é superstição. É porque Deus designou as estações, estação de crescimento, estação em que a gente tem que diminuir para que o Senhor cresça. Deus determinou essas estações. Olha que coisa tremenda, gente. Olha os mistérios, o mistério aí. Agora eu não posso adorar. Eu adoro Deus Sol. Quantas pessoas aí tem nações que adoram o Sol, adoram a Lua, não é mesmo? Adoram as estrelas. Deus falou que não. E todos os povos que há debaixo dos céus. Deixa eu ver se eu não pulei. Ó. A todos os povos que há debaixo dos céus. E a vos tomou o Eterno, vos tirou do candinho de ferro do Egito, para ser para ele o povo de sua herança, como hoje se vê. E Deus está falando para aquele povo. Moisés está dizendo, olha, e Deus tirou você do Egito. Você sabia que Deus me tirou do Egito? Eu vivia na escravidão do pecado. Ela ainda está sendo peca mais peco, mas hoje eu não tenho mais prazer. Eu vejo, né? Peço perdão, Senhor, me muda. Deus me livre, guarda meus olhos, tem, né? Então, a povos que há debaixo dos céus, e a vos tomou o Eterno, vos tirou do cantinho de ferro do Egito. Cantinho de ferro do Egito. Ai, eu sou livre. E meu corpo, minhas regras. É o cantinho de ferro do Egito. Porque ele tá fazendo você ficar triste. Porque, gente, é triste você se relacionar com um homem, aí você gruda com ele, depois desgruda. Aí se relaciona com um, gruda com ele, depois desgruda. Se relaciona com outro, gruda com ele, diz, que triste. É o cantinho aqui, cantinho de ferro do Egito. Ai, eu não consigo parar de beber. Eu tenho pecado da glutonaria. E agora eu tô... Antes eu comia igual um xureque. Agora, gente, por causa que eu botei isso aqui, eu tô comendo igual uma princesa, bem devagarzinho. É aqui, é o cantinho de ferro do Egito, que eu tava comendo igual o xureque. Agora eu tô comendo igual uma princesa, mas foi por causa disso aqui. Para ser para ele o povo de sua herança, como hoje se vê. Então Deus, ele tirou você do cantinho de ferro do Egito. Quando a gente se converte, quando a gente pede perdão a Deus dos nossos pecados e começa a obedecer a essa palavra aqui, ó, que é os 10 mandamentos, e ele não passou, não. Deus, Moisés, não é de Moisés, não é de Deus esses 10 mandamentos. E temos que estudar, sim, o Velho Testamento, se você quer aprender com os erros do povo de Israel. E ele pegou o quê? Para ser uma herança.
Herança é algo que você cuida. Herança é algo que cresce. E o povo de Deus, ele não deixou para trás, não, tá? Como muitos pensam, Deus vai vir buscar só a igreja e deixar o povo de Israel sofrendo. Não, ele vai vir, seja, como ele falou, seja israelita ou não, se me servirem, ele está comigo. E vai morar aqui na terra quando Jesus voltar, tá? Mistério aí. Mistério que tá aqui na Bíblia. A gente aqui se engana. E o Eterno irou-se contra mim por causa e jurou que eu não passaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Eterno teu Deus te dá por herança. Quer dizer, o Eterno se irou com Moisés, porque eu tenho de morrer nesta terra. Não passarei o Jordão, vos passarei e herdarei esta boa terra. Guardai a vós mesmo e não vos esqueçais da aliança que o Eterno vosso Deus fez convosco e não façais para vós estátuas de qualquer imagem que o Eterno teu Deus te ordenou não fazer. De novo Deus está falando e a gente desobedece. Não faça para vocês imagem de escultura. Não adore nem o céu nem a terra. Eu só saio se eu ver o meu horóscopo. Gente, pelo amor de Deus. Porque o Eterno teu Deus é um fogo consumidor. Deus zeloso é ele. Deus é zeloso, mas ele é amor. E é por isso que ele deixou a palavra dele. Quando gerares filhos e filhas, filhos e filhos de filhos, e envelheceres na terra, vos corromperdes e fizeste estátua à imagem de alguma coisa, e fizeste o que é mal aos olhos do Eterno, vosso Deus, para irá-lo. Deus se ira. Tomo por testemunha ante vós hoje os céus e a terra, que bem cedo perecereis de sobre a terra para a qual passais o Jordão, a fim de herdá-la. Deus, ele tá dando uma advertência, assim como ele dá para mim e para você. Agora você me serve? Tem um versículo na Bíblia assim que a gente não pode pisar no sangue de Cristo. Eu não me lembro mais onde é que tá. Quer dizer, a gente vai, Deus me salvou, agora eu posso, né? Deus, eu tô salvo, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não, não faça isso, porque ele é um Deus zeloso. Tomo por testemunha hoje os céus e a terra, que bem cedo perecereis de sobre a terra para a qual passais o Jordão a fim de herdá-la. Não prolongareis os vossos dias nela, porque sereis destruído. Assim como esse povo foi destruído, porque eles não me temiam, não me obedeciam, e vos espalhará o Eterno entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Eterno vos conduzirá. E servireis ali a deuses, obras de mãos de homens, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não comem, olha aqui, e não cheiram. E buscarás de lá o Eterno teu Deus e encontrarás, contando que o requereis de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quer dizer, se vocês começarem a me desobedecer, de novo Deus fala, não faça imagem de escultura, não adore outros deuses. Ele estava dando uma advertência para o povo dele. Para o povo que ele tirou da servidão do Egito. Eu estava na servidão do Egito, gente. Com 27 anos eu me converti. Comecei a ler a Bíblia, João, e eu me converti. E ele fala, olha, eu tirei vocês. Mas se vocês entrar nessa terra e vocês começarem a praticar, eu vou botar vocês para correr. Não vou eliminar vocês, não. Mas vocês vão ficar pouquinho. E quando vocês, seus filhos dos seus filhos dos seus filhos, me invocarem e se arrependerem, o requerereis de todo o coração. E lá vocês me buscarem. Quando estiveres em angústia e te alcançarem todas essas coisas nos últimos dias, então te voltarás ao Eterno teu Deus e ouvirás a sua voz. Sendo o Eterno um Deus misericordioso, não te deixará cair e não te destruirá, e não se esquecerá do pacto que jurou aos teus pais. Que pais? Abraão, Isaque e Jacó. Vocês vão errar. Vai vir filhos dos filhos dos filhos dos filhos, vocês vão fazer... Vocês não vão cumprir os 10 mandamentos. Vocês vão dizer, a lei de Moisés já passou, não precisa obedecer mais. Eu vou fazer vocês sair dessa terra, mas quando vocês me invocarem, eu vou ouvir, eu vou me lembrar do pacto que eu fiz, o quê? A Abraão, a Isaque e a Jacó.
Como é que vocês podem pensar que Deus vai abandonar o povo dele? Não. Basta se converter. Basta se arrepender, né? Olha aqui que coisa tremenda. Pergunta, pois, pelos dias passados, tá aqui. Sendo o Eterno um Deus misericordioso, não te deixarás cair e não te destruirá. E não se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Por isso que até hoje, gente, o povo de Israel tá aí. Tanta coisa que eles sofreram com o Holocausto, né, com Hitler, hoje com a perseguição lá, quantas bombas já caíram hoje lá em Israel. Por que é que ele não foi destruído, o povo dele, por causa de Deus? Não é por causa que eles conseguem ver os mísseis, não. Né? Que eles têm um domo. O povo de Israel tem um domo. Tem uma ministra de Israel que ela disse assim, se o povo lá, os árabes não, Ismael, sei lá, Ismael não, me esqueci agora. Aquele povo que vive lá. Se eles amassem mais os filhos deles do que odiassem o povo de Israel, não teria guerra. Mas eles preferem gastar o dinheiro deles, em vez de ser com a população deles, alimentando aquela população, eles preferem fazer bomba para jogar em Israel. Você pesquisa aí depois quantas bombas eles colocaram lá em Israel hoje. Mas porque o quê? Sendo o Eterno um Deus misericordioso, não te deixará cair, não te destruirá e não se esquecerá do pacto que jurou aos teus pais. Por quê? Porque o povo de Israel, eles ainda adoram a Deus. E muitos são messiânicos, tá? Pergunta, pois, pelos dias passados que te precederam, desde o dia em que criou Deus o homem sobre a terra e desde uma extremidade dos céus até a outra. Se houve jamais uma coisa grande semelhança a esta, ou se houve coisa igual a ela? Quer dizer, pergunta, desde quando Deus criou o homem, Abraão ou Adão, e criou a Eva, houve coisas maravilhosas como Deus fez para te tirar da terra do Egito? As 10 pragas? O mar de junco se abrindo? Será que houve? Assim como Deus faz com a gente, comigo e com você. Tira a cegueira espiritual e abre o nosso entendimento para que a gente venha crer num Deus invisível, no Deus criador dos céus e da terra. Tremendo isso, gente. Se ouviu um povo a voz de Deus falar do meio do fogo, como ouviste tu e ficaste vivo? Você ouviu Deus falar do meio do povo e você ficou vivo. Assim como em Pentecostes, aqueles 120 almas foram batizados com o Espírito Santo de Deus e ficaram vivos. Porque, gente, a presença de Deus, ele é fogo consumidor, a nossa alma não suporta. É por isso que Deus ele se manifesta de uma forma tremenda. Ele se manifestou através de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque aquele povo ainda está vivo. Por que que eu e você ainda estamos vivos? Às vezes a gente desobedece a palavra de Deus. Não é a homem, não. É a palavra de Deus. Porque Deus, ele é o Deus o quê? Misericordioso. Deus, ele não tem prazer na morte de um ímpio. Ímpio é aquela pessoa que não obedece a Torá. Não passou, tá? Tá aqui. Ou se tentou Deus vir e tomar para si uma nação do meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de milagres e de guerra, e com mão poder forte, com braço estendido e com grandes feitos temíveis, como tudo que fez por vós o Eterno no Egito, ante os vossos olhos? Será que Deus teve uma outra nação que Deus foi lá, que pegou, que tomou e fez maravilhas? A ti foi mostrado para que soubesse que o Eterno, ele é o Deus e não há outro fora dele. O povo de Israel foi tomado, foi feito tudo aquilo para que eu e você pudéssemos saber que ele é Deus. Para chegar até mim e até você. Nós temos que ter Deus no coração, né? Dos céus te fez ouvir a sua voz para ensinar-te, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e suas palavras ouvis do meio do fogo.
No Monte Horebe, quando Deus falou as 10 palavras, não terás outros deuses de mim, não farás para ti mais de escultura, guarda o sábado, é o sábado, a gente desobedece, eu desobedeço, você desobedece, a gente tem que guardar o sábado não foi ultrapassado, Deus rasgou, Deus ele não rasgou, Deus ele cumpriu, Jesus guardava o sábado, Jesus no sábado ele ia para a sinagoga, ele curava sim, sabe por quê? Porque a vida é preciosa para Deus. Ele não estava trabalhando, ele estava dando vida. Isso não era trabalho. Cura não é trabalho. Vida não é trabalho, porque a vida vem em primeiro lugar. Você sabia que Deus jamais ele vai me pedir para me jejuar se eu estou doente? Ah, Helenita, tu tá doente, tu tem que jejuar. Não, porque se eu jejuar, vai faltar um alimento e eu já estou fraca. E isso pode causar outro problema. Deus não faz. A vida vem em primeiro lugar. Não estou contra jejum, entenda isso. Estou dando um exemplo. Vai ter um jejum agora, o jejum de um dia, e tanto é que criança não pode jejuar, pessoas idosas que estejam com alguma doença não pode jejuar, tem que falar com o seu médico. E Deus vai deixar de ouvir? Não. Porque o Senhor, ele preserva a vida. Então Jesus não trabalhou, ele não quebrou o sábado, pelo contrário. No sábado ele fez a obra de Deus, no sábado ele visitou os doentes, no sábado ele curou, então ele não quebrou. Porque se ele tivesse quebrado, ele não teria morrido por mim e por você. Sabia? Então, quer dizer, ó, a ti foi mostrado para que soubesse que o Eterno, ele é o Deus e não há outro fora dele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para ensinar-te, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo e suas palavras ouviste do meio do fogo. Não adulterarás. Por que Deus fala para a gente não adulterar? Gente, as famílias estão sendo destruídas por causa de adultério. Fora que pessoas, às vezes, ficam até doentes. Porque você já pensou? O marido transa com outra, a outra transou com outro, o outro transou com outro. Aí vai passando doença, vai passando coisa. Não só doença física, mas a doença da alma. Porque a pessoa olha para si, ai, eu não dou certo com ninguém. Por que você não dá certo com ninguém? Não é mesmo? Aí passa doença, aí deixa os filhos. Gente, Deus não quer isso. Agora, Helenita, já aconteceu isso comigo. Aconteceu? Se arrependa e não pratique mais. Já tá no meu terceiro casamento, então se arrependa e fique com esse casamento até o fim. É isso que Deus quer. É arrependimento. Arrepender-se quer chegar do reino do céu. Porque não tem como eu voltar lá. Por isso que Deus, eu vou ter que voltar lá atrás e nascer de novo? Não, você tem que nascer, arrepender. Isso é o novo nascimento. Se arrependa e não pratique mais. Aquele que adulterava, pare de adulterar. Aquele que roubava, pare de roubar. Aquele que aceitava suborno para poder ter poder, pare de fazer isso. Sabia que a gente tem que orar pelo STF. Eu já pensei, já pensou se aquele careca se convertesse? Parasse de fazer o que ele está fazendo? Cumprir a lei. A lei que está dito o quê? Se eu riscar uma coisa... Você sabia se alguém pichar uma coisa... e poder apagar, é só cesta básica que paga, gente, não é 14 anos de prisão, não. É cesta básica. E desculpa, mas a gente tem que trazer essas coisas à tona, que é coisas que estão acontecendo agora. Então, isso é que Deus quer, Ele quer que se arrependa. E tem chance. O ladrão da cruz se arrependeu no último momento. E Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Não é querendo... Helenita, será que ele já está no paraíso? Mas Deus estava confirmando para ele ir em paz, porque ele ia estar no paraíso com Deus. Porque 1000 anos para Deus é igual a um dia é igual a 1000 anos. Então, é esse mistério aí, eu não posso falar. Mas Deus garantiu. Então, arrependimento é a forma como nós nascemos de novo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Foi isso que Jesus pregou. E Jesus disse, ide fazer discípulos. Discípulos de quem? Daqui, ó. Discípulos de quem? Da Torá, do Velho Testamento.
Ah, mas no Velho Testamento tem coisas que é para a morte. Quem disse que você não morre? Você pode estar vivo. Adão, ele não morreu logo. Adão viveu quase 1000 anos, mas ele morreu espiritualmente. Naquele momento, a presença de Deus, mas ele foi recuperado porque ele fazia sacrifício. Aí já é outro mistério. Aí é quando a gente começa a ler em Gênesis, se Deus permitir, eu vou contar esse mistério aí que tá aqui. Basta você ler e Deus vai se revelar para você, tá bom? Então vai lá. Dos céus te fez ouvir a sua voz para ensinar-te. Sobre a terra te mostrou seu grande fogo e suas palavras ouvis do meio do fogo. Deus falou. Assim como ele falou para criar o sol, assim como ele falou para criar a terra, assim como ele falou para criar os peixes, o mar, ele falou para você, para criar de novo a imagem e semelhança dele, para criar o reino dele aqui na terra. Tremendo, hein? Tudo isso fez porque amou a teus pais. Tudo isso Deus fez com aquele povo que ele tirou do Egito porque ele amou aos teus pais. Sabe qual foi o pai que ele amou? Abraão. Abraão, ele vive arrodeado de vários deuses, mas Abraão um dia levantou para o céu e adorou o único Deus verdadeiro. Abraão disse: não, tem algo errado. Tem algo errado aí. Essas imagens não falam, não ouve, não escuta. Por causa de Abraão, Deus ele fala: farei misericórdia até mesmo 1000 gerações. Aquele que me desobedece, eu vou primeira, segunda, terceira e quarta. Olha que Deus maravilhoso. Mas para quem me obedece, até 1000 gerações. Por causa de Abraão. Abraão passou para Isaac. Isaac passou para Jacó. Jacó passou para os seus filhos. Para aquelas 70 almas. Aquelas 70 almas no Egito foi feito não sei quantas 1000 almas que saiu do Egito por causa de Abraão. Escolhe a sua semente depois deles e tirou com a sua grande força do Egito, para desterrar de diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu, e para te trazer e para te dar as suas terras por herança, como neste dia. E Deus trouxe aquele povo e destruiu. Agora você sabe por que que Deus destruiu? Que eu estava lendo e eu estava perguntando: Deus, as pessoas elas vão se assustar quando eu ler isso, que o Senhor mandou destruir aquelas nações, mandou destruir aquelas crianças, mandou destruir aqueles homens. As pessoas vão te assustar. Mas por quê? A resposta aqui: para desterrar de diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu, e para te trazer e para te dar suas terras por herança, como neste dia. Por quê? Porque eles não invocaram Deus verdadeiro. Muitos falam aí: ai, Deus é amor, Deus é amor. Quem ama, obedece. Ai, Deus é amor e eu faço o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Deus é amor, mas Deus, ele não quer meu corpo, ele quer só meu coração. Deus, ele disse: eu quero teu corpo, eu quero tua alma e eu quero teu espírito, porque a boca fala aquilo que o seu coração tá cheio. Se a minha boca só fala besteira, é porque meu coração tá cheio de besteira, então não tá cheio de Deus. Aí, né? Então, a Helenita, será que aquele povo não teve chance? Teve. Sabia quem foi que se arrependeu e Deus teve misericórdia dele? Que entrou até mesmo na linhagem de uma das mulheres que veio Jesus? Raabe. Raabe, ela e o povo dela, a família dela foi salva porque ela acreditou no Deus verdadeiro. Você acha que se aquelas pessoas não se convertessem, você acha que Deus iria mandar destruir? E mesmo assim, eu acho que Deus ainda foi misericordioso. Assim, eu não vou falar não, porque tem que vir de acordo com a palavra de Deus, né? Os meus achismos, né? Tem que ser o que Deus fala. Então, Raabe é uma testemunha de que a pessoa que se converte, em qualquer momento da sua vida, Raabe era uma prostituta. Ah, se tivesse
Muitos eu escuto falar, aquele dali é ex. Os ex, porque já pensou um ex-ladrão, você ia poder dormir de porta aberta. Um ex-adúltero, você não ia ter medo, né? De dar cantada ou de, né? Se tivesse ex, o reino de Deus estaria aqui na terra. Porque já está, através de mim e de você. Quando a gente se arrepende e pratica a lei do reino de Deus. A lei do reino de Deus. Olha aí que pega esse mistério aí. A lei do reino de Deus. Gente, hoje tá demais por causa que eu deixei para ler domingo, segunda e segunda só. De terça-feira eu vou ler amanhã. E saberás hoje, e considerarás no teu coração que o Eterno, ele é o Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, e não há nenhum outro. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos. O que é o estatuto de Moisés? É o estatuto de Deus. E os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, para que sejas bem para ti e para teus filhos depois de ti, e para que prolongues dias sobre a terra que o Eterno teu Deus te dá para sempre. E para que prolongue os teus dias aqui na terra. Então, assim como Jesus mandou os discípulos dele pregar, eu vou falar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas você pode dizer, e agora, Helenito, o que é que eu faço? Se arrependa. Entregue sua vida e seu coração para Deus. E comece a obedecer essa palavra. De pouco a pouco. Já pensou pouco a pouco você trazendo o reino de Deus para a terra? Antes eu mentia e hoje eu não minto mais. Não estou dizendo que às vezes não tem uma ocasião, né? Mas a gente não vive na prática da mentira. Ficou melhor para entender? Eu não vivo na prática do roubo. Porque às vezes pode acontecer, eu pego uma caneta e aí eu levo, sem querer. Às vezes acontece, gente. Aí, ó, a Helenita roubou a caneta. Diz que é crente e roubou a caneta. Ai, Jesus, não. Espero que no outro dia eu tenha a oportunidade de devolver. Então, a prática. Aí eu roubo a caneta. Eu roubo essa prática que a gente não está trazendo o reino. Não é o reino de Deus, né? É a prática. Aí, quando a gente se converte e pede o Espírito Santo para gravar no nosso coração, aí ele vai nos moldando. Nos moldando de pouco a pouco. Meat. É uma palavra em hebraico que significa de pouco a pouco. E pouco a pouco a gente vai chegando no conhecimento e na vontade. E pouco a pouco. E é por amor, não é por medo. Deus, ele não quer que eu e você sirva a ele por medo. Medo de ir para o inferno, medo de acontecer alguma coisa, medo de perder, medo disso. Não, Deus, ele quer que você sirva a ele por amor. Eu amo tanto a Deus que eu não quero mais mentir, porque é feio. Eu amo tanto a Deus que eu não quero mais roubar. Eu amo tanto a Deus que, falei mal do fulano, não quero mais falar. Entendeu? Meat, pouco a pouco. E Deus, ele é longânimo. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida, tá? Aí vamos ler Deuteronômio 4 amanhã, se Deus permitir, do 41 ao 49. Você pode ler aí. Gente, fazia tempo, viu, que eu não lia a Bíblia assim. Eu tava lendo a Bíblia parecendo morna. A palavra de Deus fala assim, ou você é quente ou você é morno, porque ou você é quente ou você é frio, desculpa. Ou você é quente ou você é frio, porque o morno eu vomito. Ai, Deus, a minha oração era, Deus, não me vomita, misericórdia, Senhor. Para falar a verdade, não tava nem conseguindo orar. Então, mas aí Deus, ele renova, que Deus renova as suas forças, para você abrir os olhos e ver a palavra de Deus. Como Deus foi hoje tremendo. Ele abriu meus olhos e eu creio que abriu o seu também, tá? Ele te ama. Por isso que ele mandou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos seus pecados. Não foi os romanos que matou Jesus. Assim, eles mataram, né? Mas foi o meu e o seu pecado.
Foi o nosso pecado que matou Jesus. Mas ele ressuscitou. Ele não está morto, gente. Ele não está morto. Ele não está mais nessa cruz. Essa cruz é para mim e você. Essa cruz é maldita. Ele não está mais morto nela. Ele ressuscitou. Ele é a primícia. Tá bom? A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e de mim, sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom, nos dê paz, alegria, prosperidade, saúde, finanças, né? Até Jesus voltar, tá bom? E ele vai voltar e a gente vai morar aqui. Mistério. Mistério não, tá aqui na palavra dele. Basta ler de novo, ler com entendimento, tá bom? A paz do Senhor.